do povo. Você já ouviu falar nisso? Sabe do que se trata? E sobre o massacre de Jonestown, ocorrido na Guiana nos anos 70. Essa é uma história que ficou mundialmente conhecida, muito notificada em todas as mídias do mundo todo. Esse vídeo de hoje é mais do que apresentar a vocês uma religião ou crença diferente que existe ou que já existiu um dia. Nós vamos contar a história de um louco que já existiu no mundo. Assim como outros loucos que existiram, como Hitler, que fez tudo aquilo na história do Holocausto. Assim como Nero, que colocou fogo em Roma. Assim como outros loucos, como falsos profetas que existiram e que pregaram coisas absurdas e convenceram seus fiéis a seguir caminhos absurdos. O louco desta história de hoje, ele encaminhou quase 1000 pessoas para a morte. E pasmem, este louco da nossa história de hoje esteve no Brasil com o objetivo de fundar aqui o seu templo. Portanto, um dos maiores massacres que a história mundial já viu podia ter acontecido aqui no Brasil. Quem viveu a época que essa história aconteceu vai lembrar. Conforme eu for contando toda essa história e conforme for aparecendo as imagens para ilustrar tudo isso. Quem não lembra, não sabe do que se trata isso, vai conhecer essa história e vai ficar chocado. Este é mais um vídeo trazendo para vocês crenças, religiões, filosofias diferentes que existem. E é sempre bom saber muito bem a história, tudo o que se passa dentro de cada religião diferente antes de você entrar em um lugar desses, antes de você escolher uma dessas religiões para seguir. É bom saber sobre a verdade, do que realmente se trata essas religiões. E essa história de hoje ela acabou muito mal, com um massacre humano que só foi superado em número de mortes com o atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro. Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a conhecer essa história de hoje, alimentando a playlist que temos por aqui, falando sobre religiões e igrejas diferentes que existem por aí. Hoje eu te convido a conhecer a história do Templo do Povo, a história de Jim Jones e o massacre de Jonestown. Me acompanhe nesse vídeo até o final. Já vai deixando o seu comentário. O Templo do Povo dos Discípulos de Cristo, comumente abreviado para Templo do Povo, foi um novo movimento religioso de inspiração socialista, fundado em 1955 por Jim Jones, em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos. Jones usou a igreja para espalhar uma mensagem que combinava elementos do cristianismo com a política socialista, com ênfase na igualdade racial. O grupo mudou sua sede para São Francisco, na Califórnia, na década de 1970, e estabeleceu vários locais de culto em todo o estado. No seu auge, o templo ostentava 20.000 membros e conexões com figuras políticas da esquerda estadunidense. O Templo do Povo é mais conhecido pelos eventos de 18 de novembro de 1978, na Guiana, quando 918 pessoas morreram em um suicídio ou assassinato em massa, em sua comuna remota, informalmente chamada de Jonestown, bem como pelos assassinatos do congressista Léo Ryan e de membros de sua delegação na cidade vizinha de Porto Kaituma. O suicídio em massa e as matanças em Jonestown resultaram na maior perda única de vidas civis estadunidenses em um ato deliberado até o
o 11 de setembro de 2001. Para entender melhor este movimento de cunho religioso e a sua crença, é preciso conhecer melhor o idealizador, o fundador e líder desse movimento, que conquistou e conduziu centenas de adeptos para o objetivo dele. Mas afinal, qual que era esse objetivo? Qual era a sua intenção? Por que os fatos aconteceram dessa maneira? Confira agora a história de como que tudo isso começou e por que teve esse final. James Warren Jones nasceu em 13 de maio de 1931, na comunidade rural de Crete, Indiana. Filho de James Thurman Jones, que era um veterano da Primeira Guerra Mundial, que sofria de graves dificuldades respiratórias devido aos ferimentos sofridos em um ataque com armas químicas. E Lynetta Putnam, que não tinha instintos maternais naturais e frequentemente negligenciava o filho. Jones era descendente de irlandeses e galeses. A casa onde Jones cresceu não tinha encanamento nem eletricidade devido às circunstâncias. Os pais de Jones estiveram frequentemente ausentes durante a sua infância. Myrtle Kennedy, a esposa do pastor da Igreja do Nazareno, desenvolveu uma ligação especial com Jones. Ela deu a Jones uma Bíblia e encorajou-o a estudá-la, ensinando-o a seguir o código de santidade da Igreja Nazarena. À medida que Jones crescia, ele frequentava cultos na maioria das igrejas em Lynn, frequentemente indo a várias igrejas todas as semanas. Foi batizado em várias delas. Jones desenvolveu o desejo de se tornar um pregador quando criança e começou a praticar a pregação em particular. A sua mãe alegou que ficou perturbada quando o apanhou a imitar o pastor da Igreja Apostólica Pentecostal local e tentou, sem sucesso, impedi-lo de frequentar os cultos da igreja. Embora tivesse simpatia por Jones por causa de sua situação precária, seus vizinhos relataram que ele era uma criança incomum, obcecada pela religião e pela morte. Jones visitava regularmente um fabricante de caixões em Lynn e realizava funerais simulados para animais atropelados que coletava. Jones afirmou ter habilidades únicas, como a capacidade de voar. Certa vez ele saltou do telhado de um prédio para demonstrar suas habilidades aos outros, mas caiu e quebrou o braço. Às vezes, ele colocava outras crianças em situações de risco de vida e dizia-lhes que era guiado pelo anjo da morte. Entre vários outros absurdos que ele fazia, ainda criança, tornou-se um leitor voraz que estudou Adolf Hitler, Joseph Stalin, Karl Marx e Mahatma Gandhi. Jones diria à sua esposa que Mao Tse-tung era seu herói. Desenvolveu um intenso interesse pelo partido nazista. Ele ficou fascinado por sua pompa, sua coesão e pelo poder total de Hitler. Comentando sobre sua infância, Jones afirmou: "Eu estava pronto para matar no final da terceira série." Quer dizer, eu era tão agressivo e hostil, estava pronto para matar. Ninguém me deu amor, qualquer compreensão. Naquela época, um pai deveria ir com um filho para as atividades escolares. Houve algum tipo de apresentação escolar e os pais de todos estavam lá, menos os meus. Estou ali, sozinho. Sempre estive sozinho. Ainda criança, Jones desenvolveu uma afinidade com o pentecostalismo e um desejo de pregar. Após se formar na Universidade Butler, decidiu entrar para o ministério. Ele foi ordenado como ministro cristão nas Assembleias Independentes de Deus, atraindo seu primeiro grupo de seguidores enquanto participava do movimento pentecostal Latter Rain,
e do reavivamento de cura durante a década de 1950. A popularidade inicial de Jones surgiu de suas aparições em campanha conjunta com os líderes proeminentes dos movimentos, como William Bryan e Joseph Matson Bose, e seu endosso ao seu ministério. Nas décadas de 1950 e 1960, em Indianápolis, Indiana, Jones ganhou a reputação de um clérigo carismático que afirmava ter poderes psíquicos, como a capacidade de prever o futuro e curar milagrosamente aqueles que estavam doentes. Ele era um defensor vocal da integração racial, uma posição que contrariava alguns anciãos da igreja. Em 1955, ele fundou a Wings of Deliverance, uma igreja pentecostal que eventualmente se tornou conhecida como Igreja Cristã do Templo do Povo Evangelho Pleno, para associá-la ao pentecostalismo do Evangelho Pleno. O nome foi posteriormente abreviado para Templo do Povo. Jones adotou uma das doutrinas-chave da chuva posterior que continuou a promover pelo resto de sua vida: os filhos manifestados de Deus. Como Bryan, Jones mais tarde alegaria ser um retorno de Elias, o profeta, a voz de Deus, uma manifestação de Cristo, e promoveria a crença de que o fim do mundo era iminente. Durante esse tempo, ele foi conhecido por seu trabalho com os sem-teto e, no início dos anos 1960, atuou como diretor da Comissão de Direitos Humanos de Indianápolis. No final de 1961, Indianápolis era uma cidade muito mais integrada racialmente e Jim Jones era quase inteiramente responsável. Jones e sua esposa, que era uma enfermeira com quem ele se casou quando ainda fazia faculdade e com quem teve várias discussões por divergências religiosas, adotaram várias crianças não brancas. Jones referiu-se à sua família como uma família arco-íris e declarou: "A integração é uma coisa mais pessoal para mim agora. É uma questão do futuro do meu filho." Ele também retratou o templo como uma família arco-íris. Em junho de 1959, Jones e sua esposa tiveram seu único filho biológico, batizado de Stephen Gandhi. Em 1961, eles se tornaram o primeiro casal branco em Indiana a adotar uma criança negra, batizando-o de Jim Jones Jr. Em janeiro de 1962, ele leu um artigo da revista Esquire que afirmava que a América do Sul era o lugar mais seguro para residir e escapar de qualquer guerra nuclear iminente. Jones decidiu viajar para a América do Sul em busca de um local para realocar o Templo do Povo. Ele fez escala em Georgetown, na Guiana, a caminho do Brasil. Jones realizou reuniões de avivamento na Guiana, que era uma colônia britânica. Continuando para o Brasil, a família de Jones alugou uma modesta casa de 3 quartos em Belo Horizonte. Jones estudou economia local e a receptividade das minorias raciais à sua mensagem, mas descobriu que o idioma era uma barreira. Com cuidado para não se retratar como comunista, ele falou de um estilo de vida comunitário apostólico em vez de marxismo. A família mudou-se para o Rio de Janeiro em meados de 1963, onde trabalhou com os pobres nas favelas. Jones também explorou o sincretismo das religiões brasileiras. Durante o ano de sua ausência, a frequência regular no Templo do Povo diminuiu para menos de 100.
Jones exigiu que o Templo do Povo enviasse todas as suas receitas para ele na América do Sul, para apoiar seus esforços, e a igreja se endividou para apoiar sua missão. No final de 63, o templo estava prestes a desabar e Jones voltou relutantemente para Indiana. Temendo uma guerra nuclear, Jones mudou sua igreja para o norte da Califórnia em 1965, primeiro se estabelecendo perto de Ukiah e depois em São Francisco em 71. Após a mudança, Jones, que adotou o nome de O Profeta, aparentemente ficou obcecado com o exercício do poder. Em pouco tempo, ele começou a enfrentar várias alegações, principalmente de que estava desviando ilegalmente a renda dos membros do culto para seu próprio uso. Ele desenvolveu conexões com políticos proeminentes da Califórnia e foi nomeado presidente da Comissão da Autoridade de Habitação de São Francisco em 75. A partir do final da década de 70, relatos de abusos começaram a surgir à medida que Jones se tornava cada vez mais vocal em sua rejeição ao cristianismo tradicional e começou a promover uma forma de anticapitalismo que chamou de socialismo apostólico e a fazer reivindicações de sua própria divindade, chegando ao ponto de dizer à sua congregação que vim como Deus socialista. Jones referiu-se à visão de Deus do cristianismo tradicional como um Deus do céu que não era Deus. Em vez disso, Jones afirmou ser Deus e nenhum Deus além dele. Ele frequentemente alertava seus seguidores sobre uma iminente guerra nuclear, racial, apocalíptica. Ele alegou que os nazistas e os supremacistas brancos colocariam pessoas de cor em campos de concentração. Jones disse que ele era um Messias enviado para salvar as pessoas. Ele ensinou aos seus seguidores que a única maneira de escapar da suposta catástrofe iminente era aceitar os seus ensinamentos e que depois do fim do apocalipse, eles emergiriam para estabelecer uma sociedade comunista perfeita. Ele frequentemente profetizava que incêndios, acidentes de carro e morte ou ferimentos atingiam qualquer pessoa que fosse infiel a ele e a seus ensinamentos. Ele tornou-se progressivamente mais controlador de seus seguidores no Templo do Povo, que em seu auge tinha mais de 3.000 membros. Os seguidores de Jones se engajaram em um estilo de vida comunitário no qual muitos entregaram todos os seus rendimentos e propriedades a Jones e ao Templo do Povo, que dirigiam todos os aspectos da vida comunitária. Em 1970, o templo abriu filiais em várias cidades, incluindo São Fernando, Los Angeles e São Francisco, onde passou a ser a sede principal do templo. Em meio às crescentes acusações de abuso físico, emocional e sexual, descobertas de fraudes e suas pregações e escândalos no templo, no outono de 73, Jones e a Comissão de Planejamento elaboraram um plano para escapar dos Estados Unidos, no caso de um ataque do governo, e começaram a desenvolver um plano de longo prazo para realocar o Templo do Povo. Jones ordenou a construção da comuna de Jonestown, na Guiana, em 74, e convenceu ou obrigou muitos de seus seguidores a viver lá com ele. Ele afirmou que estava construindo um paraíso socialista livre da opressão do governo dos Estados Unidos. Em maio de 77, Jones e cerca de 600 de seus seguidores chegaram a Jonestown. Cerca de 400 seguidores a mais chegaram nos meses subsequentes. Como governante da seita, Jones confiscou passaportes e milhões de dólares
e manipulou seus seguidores com ameaças de chantagem, espancamentos e provável morte. Ele também encenou ensaios bizarros para um suicídio ritual em massa. Jones começou a transferir os ativos financeiros do templo para o exterior e vender propriedades nos Estados Unidos. O Templo do Povo tinha mais de 10 milhões de dólares em ativos na época. Em 2020, esse valor era equivalente a 42 milhões de dólares. Durante os primeiros meses, os membros do templo trabalhavam 6 dias por semana, aproximadamente das 6h30 às 18h30, com 1 hora para o almoço. Após o término do dia de trabalho, os membros do templo participavam de várias horas de atividade em um pavilhão, incluindo aulas de socialismo. Jones comparou esse horário do sistema norte-coreano de 8 horas diárias de trabalho, seguidas de 8 horas de estudo. Isso também estava de acordo com a prática do templo de submeter gradualmente seus seguidores a técnicas sofisticadas de controle mental e modificação de comportamento emprestadas da Coreia de Kim Il-sung e da China de Mao Tse-tung. Jones forçou todos os membros do Templo do Povo a dizerem que eram homossexuais, enquanto se proclamava o único hétero. Apesar disso, Jones era bissexual. Em 11 de abril de 1978, um grupo denominado Parentes Preocupados, que tinham familiares em Jonestown, distribuíram um pacote de documentos, cartas e declarações juramentais ao Templo do Povo. Membros da imprensa e membros do Congresso que intitularam Acusação de Violação dos Direitos Humanos pelo Reverendo James Warren Jones. Um exercício, em setembro de 1977, durou 6 dias, conhecida como o Cerco dos 6 Dias. Esta provação foi usada posteriormente por Jones como um símbolo do espírito indomável da comunidade. Os exercícios serviam para manter os membros de Jonestown com medo de se aventurarem fora da comuna. Em um exercício da Noite Branca de 78, Jones disse a seus seguidores que distribuiria veneno para todos beberem em um ato de suicídio. Um lote de ponche de frutas foi servido a todos no pavilhão, que estavam sentados chorando e esperando pela morte. Depois de algum tempo, Jones informou a seus seguidores que era apenas um exercício e que não havia veneno em sua bebida. Através da Noite Branca, Jones convenceu os seus seguidores de que a Agência Central de Inteligência, a CIA, estava a trabalhar ativamente para destruir a sua comunidade e condicionou-os a aceitar o suicídio como forma de fuga. A situação em Jonestown estava piorando em 78. A comunidade estava exausta e sobrecarregada. A maioria era obrigada a realizar trabalho manual desde o início da manhã até a noite. Alto-falantes foram instalados em torno de Jonestown e sermões eram tocados continuamente para toda a comunidade ouvir. Jones começou a propagar sua crença no que ele chamou de tradução. Quando seus seguidores se estabeleceram em Jonestown, alegando que ele e seus seguidores morreriam e viveriam felizes juntos na vida após a morte. As refeições eram escassas e os trabalhadores muitas vezes passavam fome. Depois de passar o dia inteiro trabalhando, a comunidade se reunia todas as noites no pavilhão central para ouvir a pregação de Jones. Seus sermões geralmente duravam várias horas. A maior parte da comunidade estava privada de sono. Gravações de áudio de reuniões realizadas em Jonestown em 78 atestam a deteriorização da saúde do líder da comuna. Jones tinha infecção pulmonar e fez todos pensar que era câncer para ganhar compaixão e aumentar seu nível de apoio. Queixou-se de hipertensão que sofria desde o início da década de 1950. Pequenos derrames, perda de peso de 30 a 40 libras das últimas 2 semanas em Jonestown.
cegueira temporária, convulsões e no final de outubro ao início de novembro de 78, enquanto estava doente em sua cabine, inchaço grotesco nas extremidades. Tudo isso é o que foi encontrado em gravações de áudio durante as reuniões na comunidade. Em 14 de novembro de 1978, o deputado dos Estados Unidos, Leo Ryan, da Califórnia, chegou a Guiana com um grupo de repórteres e parentes de cultistas para conduzir uma investigação não oficial de supostos abusos. 4 dias depois, enquanto o grupo de Ryan e 14 desertores do culto se preparavam para sair de uma pista de pouso perto de Jonestown, Jones ordenou que o grupo fosse assassinado. No entanto, apenas Ryan e outros 4, incluindo 3 repórteres, foram mortos. Temendo que aqueles que escaparam pudessem trazer autoridades, Jones ativou seu plano de suicídio. Ele informou à comunidade que Ryan estava morto e que era apenas uma questão de tempo até que comandos militares atacassem sua comuna e matassem todos eles. Com esse raciocínio, Jones e vários membros argumentaram que o grupo deveria cometer suicídio revolucionário. Jones gravou todo o ritual de morte em fita de áudio, que ficou conhecida como Fita da Morte. Então, assim, em 18 de novembro, ele ordenou que seus seguidores bebessem ponche adulterado com cianeto. Uma ordem que a grande maioria deles obedeceu passiva e inexplicavelmente. Aqueles que se recusaram a beber foram injetados com cianeto por meio de uma seringa. A multidão também foi cercada por guardas armados, oferecendo aos membros o dilema básico da morte por veneno ou pela mão de um guarda. Segundo Rhodes, que é um dos sobreviventes fugitivos, ele relata que, após ingerir o veneno, as pessoas foram conduzidas por uma passarela de madeira que levava para fora do pavilhão. Enquanto os pais observavam seus filhos morrerem por causa do veneno, Rhodes descreveu uma cena de pânico e confusão. Ele acrescentou que muitos dos membros reunidos do templo andavam como se estivessem em transe e que a maioria esperava silenciosamente a sua vez de morrer. Com o tempo, à medida que mais membros do templo morriam, os próprios guardas eram chamados para morrer, envenenados. Quando os membros choraram e mostraram sinais de desistência, Jones aconselhou: parem com essa histeria. Esta não é a maneira de as pessoas que são socialistas ou comunistas morrerem. Não é a maneira de morrermos. Devemos morrer com alguma dignidade. Jones pode ser ouvido dizendo: não tenha medo de morrer, acrescentando que a morte é apenas entrar em outro plano e acrescentando que a morte é uma amiga. No final da fita, Jones conclui: não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário em protesto contra as condições de um mundo desumano. O próprio Jones morreu de um tiro na cabeça, possivelmente auto-infligido. Jones foi encontrado morto no palco do pavilhão central. Ele estava descansando em um travesseiro perto de sua espreguiçadeira com um ferimento de bala na cabeça. O corpo de Jones foi posteriormente transferido para exame e embalsamento. A autópsia oficial, em dezembro de 78, confirmou a causa da morte de Jones como suicídio. O corpo de Jones foi cremado e seus restos mortais espalhados no Oceano Atlântico. Tropas guianesas chegaram a Jonestown no dia seguinte ao suicídio coletivo e o número de mortos de cultistas foi finalmente colocado em 913. Destes, 304 tinham menos de 18 anos. Alguns números de mortos incluem as 5 pessoas mortas na pista de pouso, elevando o número total de mortes para 918.
Isso resultou na maior perda individual de vidas civis norte-americanas, num ato deliberado até aos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington. Numa nota assinada e encontrada no momento de sua morte, Marceline, esposa de Jones, ordenou que os bens de Jones fossem doados ao Partido Comunista da União Soviética. Essa era uma vontade dele. 85 membros da comunidade sobreviveram ao evento. Alguns escaparam para a selva assim que o ritual de morte começou. Um homem se escondeu em uma vala, uma senhora idosa escondeu-se em seu dormitório e dormiu durante o evento, acordando e encontrando todos mortos. Os eventos em Jonestown foram imediatamente sujeitos à ampla cobertura da mídia e ficaram conhecidos como o Massacre de Jonestown. A União Soviética distanciou-se publicamente de Jones e do que chamaram de sua bastardização, o conceito de suicídio revolucionário. A Igreja Cristã Discípulos de Cristo respondeu às mortes de Jonestown com mudanças significativas na ética ministerial e um novo processo para destituir ministros. Os discípulos emitiram um comunicado de imprensa rejeitando Jones e relataram que a comunidade em Jonestown não era afiliada à sua denominação. Posteriormente, eles expulsaram o Templo do Povo de sua denominação. Então esta é a história assustadora do Massacre de Jonestown, ocorrida em 1978, em Jonestown, na Guiana, nesta seita religiosa conhecida como Templo do Povo e liderada por Jim Jones. E assim você ficou sabendo sobre mais uma crença religiosa muito diferente, que já existiu um dia, e que acabou muito mal. E que fala sobre um dos, talvez, falsos profetas que já apareceram no mundo, que teve carisma suficiente e poder de persuasão para atrair centenas, milhares de pessoas que ele convenceu a segui-lo e pessoas que foram dispostas a tudo por ele, até mesmo morrer. É mais uma história de lavagem cerebral que algumas crenças fazem em muitas pessoas, como já vimos aqui em outros vídeos que já temos aqui sobre essas religiões diferentes que existem por aí. Eu acho que fica alguma reflexão nessa história sobre não acreditar em tudo que você ouve, em todas as pessoas que de repente surgem te prometendo um mundo muito melhor, um paraíso na Terra, ou essas religiões e igrejas que convencem as pessoas a doar muito daquilo que elas têm de bens materiais, da quantidade do seu salário para a igreja em troca de um lugar melhor no céu, em troca da vida eterna. Tem muitos lugares por aí pregando essas coisas semelhantes dessa história de hoje. E nessa época existia a segregação racial. Era uma época em que os negros sofriam muita discriminação. E aí chega essa pessoa, este Jim Jones, pregando especialmente para este público que estava carente desse tipo de pessoa para ajudar eles, que estava carente desse tipo de palavra, de pregação, que realmente precisavam encontrar um caminho em sua vida. E aí essa pessoa chega com o objetivo de acabar com essa segregação racial, de promover a autovalorização deste povo negro. E eles encontraram neste homem aquele Salvador que iria dar a eles este lugar melhor na Terra para se viver. E aí depois que Jim Jones teve tudo aquilo que ele queria, que eram os bens materiais e financeiros dos seus adeptos, o que ele fez foi manter essas pessoas ao seu lado, através de um trabalho duro, onde essas pessoas eram ameaçadas a não deixar ele, a não abandonar este lugar e a trabalhar cada vez mais. E ele deixava essas pessoas cada vez mais cansadas, exaustas,
para não terem forças suficientes para fugir desse lugar. Então essas pessoas ficaram presas nesse lugar chamado Jonestown. Elas não podiam sair de lá. E aí, quando surgiu essa ameaça das autoridades invadirem esse templo, resgatarem essas pessoas e talvez prender esse Jim Jones, ele teve essa ideia de suicídio revolucionário e convenceu essas pessoas de que o suicídio era o melhor caminho. E as pessoas, muitos deles, sem questionar, obedeceram. Isto prova o tamanho da lavagem cerebral que foi feita na cabeça dessas pessoas. Então fica para você a reflexão nesse vídeo de hoje de você investigar muito bem uma religião nova que surge e que você sente alguma atração, alguma afinidade, uma vontade talvez de entrar em uma igreja diferente, de seguir uma religião diferente, de conhecer. Então, vale a pena pesquisar muito sobre a verdade que realmente acontece nesses lugares, sobre aquilo que eles realmente pregam, de investigar melhor as pessoas que estão por trás, né, os líderes que estão influenciando, cativando essas pessoas, aumentando cada vez mais o número de adeptos a essas igrejas. E esses vídeos aqui no canal sobre essas religiões diferentes servem para isso, para você conhecer essas religiões melhor, como elas realmente são, antes de você decidir seguir alguma religião diferente. Então me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história de hoje, se você já conhecia, se você já tinha ouvido falar, se você viveu os anos 70 e lembra de como essas coisas aconteceram, em pensar que essa pessoa passou pelo Brasil e essa tragédia podia ter acontecido por aqui mesmo. Então qualquer um brasileiro podia ter sido vítima desta seita religiosa. Fica aqui no canal e conheça os outros vídeos que já temos por aqui sobre esses assuntos de religiões e igrejas diferentes que existem, suas histórias, suas crenças. Confere os outros vídeos que tem por aqui sobre outros temas, sobre outros assuntos importantes que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Só entra aqui e confere as playlists com temas diferentes que nós temos. Com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade em saber mais. E se não encontrar, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. E veremos aqui fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. Se inscreve no canal para não perder nada do que ainda virá por aqui. Outras histórias inacreditáveis como esta de hoje ainda virão. Outros vídeos alimentando todas essas playlists que já temos por aqui também virão. Sempre estamos trazendo novidades por aqui. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Deixe o seu comentário que ele é muito importante. A sua dúvida, pergunta, sugestão para um próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.